um prazer para a PDSI e um orgulho tê-lo connosco. Muito obrigado, Sra. Professora, bom dia a todos. Portanto, eu já fui apresentado, agradeço muito o convite que me deram para vir a esta magnífica associação neste excelente local. O que eu vou tentar transmitir-vos Vou tentar transmitir-vos que a abordagem à questão da segurança, sobretudo a abordagem à questão da segurança da informação nos espaços onde vivemos, nos espaços onde trabalhamos, não é apenas uma questão, portanto, centrada nos sistemas de informação e nas tecnologias de informação e comunicação. Tiro partido do facto de esfiar duas organizações que têm como core business, como matéria-prima, a informação. O Centro Nacional de Cibersegurança, criado há 4 anos e alguns meses, tem como matéria-prima a informação que circula no ciberespaço, independentemente da sua natureza, ou seja ela classificada ou não classificada. O Gabinete Nacional de Segurança tem como matéria-prima a informação classificada, portanto aquela que tem a ver com os interesses fundamentais do Estado, mas que circula quer em formato digital, quer em formato materializado. E, portanto, há esta simbiose de temas, embora sejam duas organizações com culturas um pouquinho distintas, mas que mutuamente se enriquecem, De qualquer maneira, eu gostava de vos começar por dizer que não há desenvolvimento sustentável sem haver segurança. E isto não tem a ver só com o tema que nos reúne aqui, tem a ver com o facto de que quando as gerações estão muito tempo em segurança, dão esse atributo, dão esse fator como garantido. Vejam o que está a passar em algumas partes do mundo. Já há gerações na Europa que nunca estiveram em guerra. E como nunca estiveram em guerra, menosprezam a segurança. Não dão valor a ela porque nunca... É das tais coisas que só se dá valor quando se perde. Eu, no âmbito das minhas funções enquanto Autoridade Nacional de Segurança, tenho várias vezes que ir a lugares que eu classifico de exóticos. Lugares que estão num nível de desenvolvimento muito baixo. Ainda este ano já fui a 4 e vou porque temos que fazer inspeções em embaixadas de Portugal nesses locais. E depois ponho-me a pensar que neste nosso mundo, em que existem cerca de 7 mil milhões de almas, não chega a 1.000 milhões que vivem como nós vivemos. No entanto, custa-me como cidadão português e por isso europeu, ver o que se está a passar neste nosso continente, que tem uma forma única de viver. Isto daria uma outra conferência, mas acho que é um mote importante para se iniciar esta reflexão. Eu gostava que apreendessem este conceito. Não há desenvolvimento económico sustentável sem segurança. A história mostra isso, quer a longínqua, quer a mais recente. Vejam porque é que nós, nos últimos anos, temos tido uma tão grande afluência de turistas, não só por causa de um excelente trabalho da área do turismo, dos líderes da área do turismo no nosso país, mas também porque o nosso país é percepcionado como um país seguro. Bom, e o que é que isto tem a ver com o tema que nos reúne aqui? Tem a ver que na área da saúde, na área dos cuidados de saúde, a digitalização, como disse o professor Henrique Martins ainda agora antes de mim, é um facto inexorável. É um facto que as pessoas e os cidadãos cada vez mais aproveitam porque estão mais próximos daquelas entidades que lhes prestam ou que lhes podem prestar os serviços de saúde. Excelente. Mas é também importante realizar que os dados de saúde, os medical records, os health records, são os dados mais valiosos
São os dados mais valiosos em mercados negros de transação de informação relativamente às pessoas. São muito mais valiosos do que qualquer outra informação que possa ser transacionada. E isso é algo que os dirigentes, ao mais alto nível na saúde, e fico muito contente que o professor Henrique Martins tenha este conceito, ainda há bocado exemplificando do tal hospital que queria mandar o diretor de informática. Isto é um assunto que tem que estar ao mais alto nível nas organizações. Tem que, volta e meia, estar em cima da mesa do Conselho de Administração ou equivalente, sob o risco de até haver uma percepção de desenvolvimento, mas ele não ser feito com o atributo de segurança, sem o qual ele não será sustentável. E isto é sabido porquê? Porque há gente que faz o que o boneco mostrava, não é? Que rouba dados e depois os dados são perdidos, são comercializados e há um dano reputacional enorme, para não falar em impactos legais, há toda uma estrutura que se quebra na ligação de confiança entre o prestador de serviços e o cidadão. E isso não pode acontecer, não podemos deixar que acontecer. Por outro lado, eu tenho este diagrama que mostra precisamente uma situação que muitas vezes nós somos confrontados, enfim, por vezes a balancear, que é a funcionalidade e a privacidade versus a segurança, que há bocado também o professor Henrique Martins falou. Muitas vezes dizem-nos, está bem, como cidadão tens que abdicar um bocadinho da tua privacidade para aumentar a segurança, tens que abdicar um bocadinho da funcionalidade para aumentar a segurança, e nós dizemos que não. Este é um caminho que não deve ser trilhado. O que deve ser trilhado temos que ter segurança e privacidade no desenho, logo à cabeça, logo à partida, quando se concebe um sistema, quando se administra um sistema, quando se pensa naquilo que é mais valioso em termos de informação numa organização, ela tem que ser pensada com isto como second nature, como algo que está intrinsecamente no desenho, na concepção, deixem-me dizer-vos, até mesmo nos edifícios. Deixem-me contar-vos uma situação que soube em outubro. Um grande edifício que foi feito, não cá em Portugal, mas um edifício é um edifício magnífico, custou vários milhares de milhões de euros, em que o edifício não foi pensado em determinadas áreas do edifício com a segurança by design. E o que é que depois chegaram à conclusão? Chegaram à conclusão que havia determinados locais onde as questões relacionadas com a privacidade das conversas que lá se tinham dentro de determinadas salas não tinha sido acautelada, porque isso propagava-se pelas condutas de ventilação. E o que é que eles tiveram que fazer? Tiveram que criar geradores de ruído na banda áudio, dos 20 Hz aos 20 kHz, e colocar dentro das condutas para abafar o ruído, portanto, as conversas que se tinham dentro das salas. Isto parece uma anedota, mas não é. É verdade. E isto porquê? Porque não se pensou, quando se concebeu o edifício, não se pensou na segurança by design, ou by default. Portanto, e nós e é isso que eu vou tentar transmitir-vos, é que estas questões da segurança da informação têm que ser vistas numa lógica transversal. E que transversalidade é essa? Eu já vos vou dizer, pelo menos, a nossa postura e o que, aliás, a doutrina portuguesa preconiza.
Este assunto é tanto mais relevante, não somos nós que o dizemos, é, por exemplo, o World Economic Forum, que no seu survey de 2018 aponta a cibersegurança como a quarta, a quarta coisa que pode acontecer às organizações com maior probabilidade e com maior impacto. Parece que estou a ser um bocadinho incoerente aqui, que estou a falar que as coisas têm que ser vistas na ótica física também, como vos dei o exemplo, mas agora estou-vos a dar um exemplo da cibersegurança, porque em última instância depois é isto que faz com que nós não nos sintamos seguros ou tenhamos uma percepção de segurança errada. E aliás, e esta revista e esta capa já é conhecida de muitos de vós, a própria Economist, em maio de 2017, selecionou a questão da relevância da informação e a riqueza que os dados de onde decorre a informação e o conhecimento têm para as organizações e deu-lhes honra de capa na sua edição de maio de 2017. Por tudo isto, nós consideramos, como já vos disse, que é um assunto de Board of Directors, é um assunto de CEO, por oposição, e como dizia o professor Henrique Martins, que muito me ajudou nesta minha intervenção, não é um assunto exclusivamente da equipa informática. Eu sei que há pessoas que acham que sim, mas temos pena, eu acho que não. E felizmente não estou sozinho neste assunto, é um assunto também para os juristas, é também um assunto para os comunicadores. Nós precisamos de gente que agarre nesta informação e a transforme de maneira a que o cidadão comum entenda, com analogias como aquela que o professor Henrique Martins há bocado falou. O Centro Nacional de Cibersegurança está neste momento a publicar na plataforma Now. A plataforma Now é uma plataforma desenvolvida e disponibilizada no âmbito do projeto InCode 2030, que aliás amanhã vai haver a conferência do InCode 2030 de 2018, e nessa plataforma vamos publicar não só já um conjunto de conteúdos que foram desenvolvidos já desde há algum tempo até esta parte, como também 15 pequenos vídeos em desenho animado, muito simples, mas muito intuitivos, que foram feitos precisamente por profissionais da área da comunicação e que visam precisamente transmitir ao cidadão comum coisas, e lá está a tal vacinação que há bocado fazia a sua analogia, a tal higienização nos comportamentos, não só da área da cibersegurança, mas também da área do comportamento do cidadão para não ser vulnerável, portanto, ou pelo menos para ser mais resiliente a situações desta natureza. Portanto, sendo um assunto de nível de Conselho de Administração, o que é que nós preconizamos? Preconizamos que primeiro se centrem no ciclo de vida da informação. Centrem-se no ciclo de vida da informação. Não se centrem só na tecnologia. Que informação é que é relevante na vossa organização? Que informação é que, se a perderem, se a for roubada ou se for modificada, compromete a razão de existir da vossa organização? Quais são aquelas peças informacionais que são, efetivamente, nós costumamos dizer, são as vossas joias da coroa? Façam esse raciocínio, identifiquem-nas. Depois, criem equipas multidisciplinares para tratar disso. Que tem, sim senhora, que ter gente da área tecnológica, sem dúvida nenhuma, mas tem que ter juristas também, fundamental. A quantidade de leis que já existe sobre isto é relevante. Aliás, houve um slide do professor Henrique Martins que mostrou algumas, não todas, não é? Mas é fundamental a componente jurídica e ainda bem que as nossas universidades que ensinam direito estão cada vez mais a desenvolver cursos nessa área. É preciso também gente na área da comunicação. É também preciso gente na área dos recursos humanos. E porquê? Porque tudo isto tem que ser abordado na trilogia clássica: pessoas, processos e tecnologia.
este conjunto tem que ser importante, mas vejam, para se falar de pessoas, não é um engenheiro ou um jurista que vai ter conhecimento suficiente para ter isso, é preciso ter pessoas da área dos recursos humanos, ter pessoas da área do comportamento. Se nós não temos pessoas da área do comportamento nestas equipas, corremos o risco de não chegar da forma correta a todas as pessoas que queremos chegar. Depois, relativamente aos dados pessoais, que são talvez aqueles que na área da saúde mais importância têm, nós partilhamos convosco um conjunto de perguntas que ajuda a selecionar e a identificar esses dados um bocadinho na framework do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Estou apenas a partilhar algo que já fizemos e que continuamos a fazer, quer no Gabinete Nacional de Segurança, quer no Centro Nacional de Cibersegurança. E as perguntas que, se forem bem respondidas, e digo-vos que não estão sempre bem respondidas, nós fizemos este percurso em março deste ano e agora estamos a voltar a fazê-lo porque chegámos à conclusão que no primeiro caminho não tínhamos acertado completamente no alvo. E as perguntas são: quais são os dados pessoais existentes e qual a respectiva finalidade? Identificá-los é um processo exaustivo, moroso, mas é muito importante que aconteça. Depois é como classificá-los quanto à sua sensibilidade e criticidade. Há dados que não são muito sensíveis nem muito críticos, agora há outros que são extremamente sensíveis, extremamente críticos. Na área da saúde, que eu não conheço muito bem, mas deduzo que uma grande parte deles, sobretudo se forem conjugados, peças informacionais relativamente a um doente, essa informação é extremamente crítica, essa informação é extremamente sensível. Depois perguntar como é que ficaram sob controle da organização. Foi por imposições legais, foi por voluntariado, foi de forma voluntária, a pessoa que o fez-lo conscientemente, não o fez. Nós no Gabinete Nacional de Segurança, somos responsáveis pela credenciação das pessoas, temos que, por causa disso, fazer muitas perguntas às pessoas. Um conjunto de perguntas que entram muito no nível privado da família, do sítio onde viveram, etc. E, portanto, essa informação é extremamente crítica no âmbito destas questões que estou aqui a colocar. Depois, na quarta pergunta, quem tem acesso a ela? Esse acesso é controlado ou não? E com quem são partilhados os dados e porquê? Vejam que estas perguntas, eu gostava que vocês as vissem não só na ótica do sistema de informação e comunicação, portanto automatizado, mas também na seguinte ótica, a ótica física. Há muitas organizações, pelo menos na administração pública, que têm dados pessoais guardados em dossiês dentro de salas. E muitas vezes essas salas não têm controlo de acessos, não têm uma lista de pessoas autorizadas para entrar, não há critérios para entrar nessas salas, as pessoas podem entrar com esta coisa ou equivalente e tirar fotografias de dados pessoais dos dossiês e publicá-las ou roubá-las. Portanto, vejam que isto que eu vos estou a dizer não se aplica exclusivamente ao mundo digital. E gostava que vissem isso também nesta perspectiva, para subirmos um bocadinho sairmos um bocadinho da ótica digital, mas não deixando de continuar a olhar para ela. Estão a ver? E depois, onde e como estão armazenados esses dados. Podem estar em suporte digital e podem estar em suporte de papel. Se estiverem em suporte digital, estão num sistema de informação algures, num centro de dados algures, em princípio não com aquele despenteado que o professor Henrique Martins mostrou, de uma maneira um bocadinho mais, pelo menos organizada, mas podem também estar nos tais dossiês, podem também estar nas tais salas, e é preciso saber onde elas estão, porque ambas são peças informacionais extremamente relevantes, se forem os tais dados, por exemplo, neste caso que eu vos estou a dizer, pessoais. E depois da destruição, ela é cautelada? Há um processo para as destruir ou para as arquivar? É preciso que haja, por exemplo, para a informação classificada,
Há um processo pré-definido para a destruição dessa informação. Não digo que seja a mesma coisa, mas no site do Gabinete Nacional de Segurança existem normas técnicas que ajudam as entidades a ter um processo para destruir informação. Pode, eventualmente, ser uma fonte de inspiração, essa norma que lá está, e adaptarem-na em conformidade. E, finalmente, não é? Quem é o responsável pelo respectivo ciclo de vida? Sempre na lógica de ciclo de vida. A informação, sendo um recurso, tem um ciclo de vida. Isto porquê? Porque quem quer que seja que esteja do lado negro pode fazer mal. E há sempre o mal e o bem, a felicidade e a infelicidade, o branco e o preto, e, portanto, neste caso, há quem goste de, ou tenha como desígnio, ameaçar e fazer mal. As ameaças podem ser acidentais, que têm que ser identificadas, por exemplo, um edifício que esteja numa zona de cheias, um edifício que esteja numa zona propensa a terremotos, ou situações características do local onde o edifício se encontra, pode ser sujeito a ameaças acidentais, mas depois há as intencionais. E essas têm que ser identificadas, porque são as ameaças que, através das vulnerabilidades, e as vulnerabilidades são de 4 tipos, só há 4 tipos de vulnerabilidades, só entre aspas, não é? As tecnológicas, decorrente de quê? Dos sistemas de informação, por exemplo, um sistema de informação legado, concebido antes desta conectividade toda, pode não ter o security by design e, portanto, estar intrinsecamente vulnerável e, portanto, tem que ser protegido em relação a essas coisas. Há vulnerabilidades de natureza física, o edifício onde aquilo se encontra não estar concebido com as características físicas necessárias a ter altos níveis de segurança. Há vulnerabilidades relativamente às pessoas, que normalmente decorrem de quê? Das pessoas não terem conhecimento, não terem informação, não terem sido treinadas para fazer face a situações anómalas, e depois vulnerabilidades decorrentes das organizações, por vezes nem terem uma organização para tratar da segurança da informação. Portanto, estas vulnerabilidades, portanto, as ameaças exploram as vulnerabilidades que, através dos incidentes de segurança, que são a exfiltração, negação de acesso, a deturpação e divulgação não autorizada dos dados, podem comprometer, no fundo, tudo isto, não é? Nesse contexto, não é? Uma vez que as ameaças acidentais ou intencionais exploram as vulnerabilidades através de incidentes de segurança, temos que ter e é o que nós preconizamos, uma abordagem orientada ao risco. Normalmente nós temos uma combinação de 2 coisas. Uma é um conjunto de procedimentos pré-definidos que definem uma baseline de segurança, que depois é incrementada ou decrementada a função de quê? Do nível de risco. E o nível de risco, que normalmente decorre da conjugação da probabilidade vezes o impacto, a probabilidade de acontecer vezes e o impacto se tal acontecer, normalmente o Conselho de Administração ou a entidade dirigente define a partir de qual nível quer que o risco tenha medidas de mitigação. E nós podemos definir, maior ou igual a 3, eu quero uma medida de mitigação para cada nível de risco. E então desenvolve-se isso, e depois tem-se uma entidade que gere permanentemente o risco, e sempre que alterar qualquer condição, esse risco tem que voltar a ser reavaliado. Naturalmente, todos sabemos, certamente já ouvimos várias vezes falar disto, o risco zero não existe, existem medidas de mitigação de risco e, portanto, temos que trazer os riscos mais altos para uma zona residual no qual nós nos sintamos confortáveis. É isto que nós preconizamos e isto tem que ser uma análise feita naturalmente ao mais alto nível na organização. E depois, finalmente, é uma questão de equilíbrio entre o custo que leva a reduzir o risco
por exemplo, de nível 4 para nível 3, ou de nível 3 para nível 2, e o que é que se ganha com isto. E lá está, é um processo iterativo que tem que ser gerido, mas o que eu gostava que retivessem é que façam-no naquela lógica das 4 níveis de vulnerabilidade, a tecnológica, a física, a das pessoas e a da organização. E se olharem para a segurança da informação e, portanto, a abordagem ao risco nesta transversalidade, estão mais robustos porque não têm depois zonas menos fracas ou mais fracas que vos pode debilitar. Eu estou quase a acabar e gostava de vos dizer que o objetivo da alta direção é que, naturalmente, que os incidentes de segurança não ocorram e, portanto, não explorem as vulnerabilidades, de modo a que não seja efetuada recolha, divulgação, exfiltração não autorizada de dados sensíveis, como é o caso dos dados pessoais, não haja comprometimento dos sistemas de informação e das tecnologias de informação e comunicação, e aqui toda a cibersegurança é fundamental e as políticas de cibersegurança são fundamentais naquela trilogia, pessoas, processos e tecnologia, e naturalmente não haja uso indevido de recursos, sempre, na medida do possível, com uma ótica e uma visão na área, ou com foco no Chief Executive Office. Para reter, eu gostava enfim, tirar aqui uma alocução de um senhor que foi durante algum tempo, durante bastante tempo, durante a presidência do Presidente Obama, USA Cyber Command, e que diz que as pessoas contam tanto ou mais que a tecnologia, e temos que passar para além do facto de olharmos para estes assuntos apenas como assuntos de natureza tecnológica. É sobretudo acerca da cultura da organização, é acerca da forma como nós treinamos e educamos as pessoas que trabalham connosco, é acerca da forma como estruturamos e como aplicamos os conceitos na organização. Portanto, é uma questão muito mais ampla do que uma questão eminentemente tecnológica. Finalmente, e eu gosto muito deste bonequinho, se quem está aqui for já líder, for já dirigente, se os senhores e as senhoras que são dirigentes ou que virão a ser dirigentes não tomarem isto como um assunto sério, não estejam à espera que sejam os vossos colaboradores que o façam, porque a liderança, por exemplo, é aquela que tem provado ao longo de muitos anos de humanidade ser a mais eficaz. Portanto, obrigado pela vossa atenção.